são 8 horas 30 minutos. Nós avisamos, né, nos detalhes do programa, na abertura do programa, que estaria presente aqui, que já estão há um bom tempo, e eu quero agradecer a presença aqui dos professores, uma representação de professores. Está aqui com a gente a professora Quitéria Julião, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Está com a gente também a professora Rosilene Idalino, obrigado pela sua presença. E também o professor Carlos Alberto, também muito obrigado pela presença de vocês hoje aqui. Eu pedi para que esses professores pudessem estar aqui com a gente para poder explicar, né, o que aconteceu com alguns professores de São Miguel dos Campos, tá certo? E aí eu vou começar pelo professor Carlos, né, e perguntar por que foi reduzido a carga horária de alguns professores. Bom dia, professor. Bom dia, Álvaro. Bom dia, São Miguel. A dimensão dessa situação ela vai muito mais além do que a gente possa imaginar, né? Nós estamos tentando saber justamente esse motivo. Né? Nós penetramos na Secretaria de Educação requerimentos para justamente que ela possa justificar isto, até porque no meio de mais de 200 professores, pelo grupo que nós conhecemos, 7 professores só que perderam essa carga horária. Então, você acha que tem mais ou menos nessa mesma condições de vocês, 200 professores? Exatamente. E só 7 foram, mais ou menos 7 foram atingidos com essa medida? Pelo nosso conhecimento, sim. Até agora, sim. Fora então, vocês querem saber justamente isso, né? Por que esses 7? Por que essa escolha? Como foi feita essa escolha, né? Certo. Conversar também com a professora Quitéria. Professora Quitéria, seja muito bem-vindo, bom dia. Há quanto tempo vocês tinham essa carga horária? Bom dia, Álvaro. Bom dia a todos os ouvintes do seu programa. No meu caso, eu tenho há 19 anos. Brincadeira, não. 19 anos, a pessoa está programada em cima desse salário, né? E ele chega aqui a um corte de 50%, professora? 50%, metade do salário. Então, cada um aqui, depois a gente vai perguntar a cada um, né, o tempo que cada um tinha, porque é diferente um dos outros, né? Então, a senhora, com quase 20 anos, de que tinha essa carga horária de mais de 20 horas, né? E qual foi a forma, professora, ainda com a professora Quitéria, qual foi a forma de comunicação que foi usada para avisar essa redução de salário, professora? Bem, a princípio eu fui chamada, né, retirada da sala de aula para receber uma comunicação de que a secretária precisava falar comigo, então atendendo... Na hora da senhora dar aula, a senhora recebeu essa comunicação? Sim, na hora da aula, né? Então, que eu tinha 4 dias para comparecer à secretaria, e aí, ao meu comparecimento lá, eu fui comunicada de que o motivo de terem solicitado a minha presença lá era para retirada para a redução da minha jornada de trabalho. Tá? Então, eu perguntei, indaguei lá o motivo pelo qual era a justificativa, e a pessoa que me atendeu não sabia muito bem responder, mas uma das coisas que ele falou é que seria para redução de despesa, né? Contenção de despesa. Mas aí a gente acha estranho isso, me causa estranheza, Álvaro, porque se é para contenção de despesa e a gente tem, em média, 200 pessoas com essa carga horária, com esse acréscimo de carga horária, e se reduz despesa apenas cortando de 7 pessoas, isso nos causou estranheza e nos causa estranheza até hoje. E assim, como o professor falou, nós estamos procurando as respostas. E qual foi o critério que foi usado, né? Por que os 7 foram escolhidos? Qual a diferenciação? Eles explicaram qual foi o critério que foi aplicado? Nenhum critério foi explicado, inclusive por ter, em média, 200 pessoas com essa jornada de trabalho, se realmente fosse para conter despesa, eles teriam que começar pelos contratados, depois pelas pessoas que têm acréscimo de carga horária, porém com um tempo mais curto, né? Os mais novos. Tem que ter um critério. Tem um critério para só depois chegar nos mais antigos, porque tenho eu de 19 anos,
tem professora Josilma Bernardo, que tem 21 anos, tem professora Elia Judite, que tem 16, tem professor Carlos, que tem 12 anos, professora Rosimeire, 12 anos. Então tem que haver critérios, né, para se fazer. E, Álvaro, assim, se você me permite, claro, quando a gente tem 19 anos um salário, a gente está com a nossa vida programada, não tenha dúvida. Em cima daquilo. E, de repente, de uma hora para outra, sem justificativa nenhuma, você tem o seu salário cortado pela metade. Então, assim, a gente está aqui também para sensibilizar a população do que está acontecendo com os professores em São Miguel, pelo menos conosco, e sensibilizar as autoridades, a Câmara de Vereadores, o que está acontecendo conosco, porque nós, professores, que somos formadores de opinião, que contribuímos para o desenvolvimento desse município, do Estado, do Brasil, nós precisamos ser protegidos. Claro, claro. Nós precisamos de proteção. A gente não pode continuar trabalhando tristes, amedrontados, nos sentindo ameaçados, enfim... Pressionado, né? O professor não produz, professor pressionado não produz. Como que a gente vai desenvolver o nosso trabalho em sala de aula, que é um dos trabalhos mais importantes do Brasil, do mundo, né? A nossa profissão. Então, a gente quer também aproveitar para sensibilizar a nossa sociedade, os nossos poderes, que nos ajudem. Eu também quero conversar aqui com a professora e agradecer também a presença da professora Rosilene Dalino, fazer uma pergunta a ela seguinte: como está se sentindo a categoria, de um modo geral, diante desses fatos? Bom dia, professora. Bom dia, Álvaro. Bom dia, né, a todos os ouvintes do Tribuna Livre. A categoria hoje, ela está se sentindo doente. Uma categoria doente, oprimida, né, com receio. Insegura, né? Insegura. E, assim, uma categoria que hoje, no meu caso, né, 20 anos com um determinado salário e amanhã, de repente, do nada, você vê o seu salário reduzido e a sua vida como profissional questionada. Né? A gente vê a nossa vida como profissional questionada. Por que aconteceu isso, né? No momento em que a gente está ali mais necessitada, às vezes no momento de doença, e de repente corta-se, é porque vai conter os gastos. Mas não se dá uma explicação, não se faz nada para explicar. Tem tanta gordura para se cortar em outras áreas, tanta gordura, por que cortar justamente no salário dos professores, né? A gente sabe as despesas que existem aí com festas, com outras atividades, os custos de algumas secretarias que a gente nem vê resultado, e aí você vai cortar no salário do professor. Na minha opinião, isso é inconcebível, não dá para se entender isso. E sem ter uma conversa, sem chamar, sem debater com a categoria, sem chamar os professores, sem mostrar as dificuldades, né? Você pode economizar no custeio, tem tanta coisa para se economizar. Você vai economizar em cima do salário daquelas pessoas que, na minha opinião, são as mais importantes, uma das profissões mais importantes do nosso país. Em quem a gente vai acreditar, é quem vai fazer com que a nossa juventude cresça com outro pensamento, que a gente possa ter um outro país, que a gente possa ter uma outra cidade, um outro estado. Você vai justamente em cima dos professores e ainda escolhe, né? Que ninguém sabe qual foi o critério, que foi a pergunta que eu fiz. Eu gostaria de fazer a pergunta a cada um agora, para que a gente visse a diferença. Então, não teve uma uniformidade, não. Foram afastados ou perderam a carga horária os professores mais antigos? Não, a gente está vendo que não teve esse critério, porque a gente tem professora, já tinha dito, a professora Quitéria, quantos anos a senhora tem de serviço? 19 anos. 19 anos tem a professora Quitéria, que estava com 40 horas, acostumada há 19 anos com esse salário. Professor Carlos? 12 anos. 12 anos tinha o professor Carlos. Então, você vê que tem uma diferença. Eles não tiveram uma norma. Eles escolheram qual foi o motivo. A gente precisa saber disso. E a justiça precisa
saber disso. O Ministério Público precisa entrar e dizer como é que feito. Faz ao Léo, escolhe porque um é bonito, porque o outro é feio, porque um é preto, porque o outro é branco, porque um ri para mim, porque o outro não ri para mim, porque um não me acompanhou, porque não me acompanhou. Isso não pode existir no serviço público, né? Também perguntar aqui à professora Rosana, quanto tempo a senhora tem, professora, com essa carga horária? 19 anos também. Então, 19 anos. Então, a gente vê aí que é um verdadeiro absurdo isso que foi feito aí com os professores. Gostaria de mais uma vez perguntar aqui à professora Rosilene, vocês já falaram em número, mas a certeza vocês têm de quantos professores foram atingidos? Nós conhecemos apenas, né, os 7 professores. 7 se declararam que Se perderam. declararam que perderam. Tem até o nome deles aqui que tem nos autorizaram a divulgar. Então, por favor, professora, a senhora tem o nome, professora Tenho. Quitéria, quais foram os professores que foram atingidos? Eu, né, Maria Quitéria Julião, Hélia Judite Costa, Josilma Bernardo, Rosimeire da Silva e Enaura Vieira. E o professor Carlos e a professora Rosilene. Certo. Esses vocês têm certeza que esses Tenho perderam, porque já se certeza. declararam que perderam. Exatamente. Pode ser até que tenha sido um número maior, pode até que exato. seja um número maior, né? Agora eu quero perguntar aqui, que praticamente alguns de vocês já falaram, as duas professoras já falaram, o tamanho dessa perca, né? O que é que significa, professor Carlos, por exemplo, para o senhor, o tamanho dessa perca? Financeiramente se falando, foi a metade do nosso salário. A metade do nosso salário, a qual nós já contávamos, né? Eu, por exemplo, venho de Recife para cá toda semana, então a gente tem que reduzir como fazer, né? Tentar uma adequação. E é lamentável a gente sentir que outros professores estão nessa mesma situação, mas que não querem lutar, né, pelos seus direitos, a qual deveriam, né, não se deixar se oprimir. E vamos torcer para que tudo dê certo, que possa haver uma sensibilização, né, da sociedade, que a sociedade ela possa ver o professor com outros olhos e abraçar essa causa junto com a gente. Certo. Eu gostaria de dizer o seguinte, até abrir aqui espaço no programa Tribuna Livre para que a Secretaria Municipal de Educação tenha todo o espaço para vir para cá e também falar a parte dela. Qual é a justificativa que a Secretaria de Educação do município tem, prefeito, vice-prefeito, alguém que represente o poder executivo para vir para cá e fazer a justificativa. Eu quero até reconhecer aqui entre nós a presença do vereador Alfredo Moura, que sempre estava entrando em contato com a gente sobre este assunto, está acompanhando também aqui os professores, ao nosso querido amigo, companheiro Cícero, conhecido como Cícero do PT, que também é solidário aí à situação dos professores de um modo geral e a sociedade de um modo geral. Há dias, né, desde que aconteceu isso, que como a gente faz um programa de rádio, também agora de TV, a gente é também parado nas ruas e o pessoal pergunta, Álvaro, o que foi que aconteceu? E aí a gente até conversando com o Cícero, a gente dizia dessa possibilidade de alguns professores que foram atingidos vir para cá, falar, a sociedade poder entender, né? Poder se colocar no lugar dos professores, e aí a gente diz o que é que falta nesse governo municipal? É empatia. Empatia é você se colocar no lugar da pessoa. Então, prefeito, secretária de Educação, tinha que ser colocado o professor que há 19, 20 anos, 12 anos, sei lá quantos anos, recebe um salário, ter o seu salário cortado 50%, sem um aviso prévio, sem uma justificativa, sem ser chamado para conversar, sem debater com a categoria, porque se fosse para ter tomado uma providência dessa, reúne todos os professores, mostra as dificuldades que está tendo. Olha, nós temos uma atitude para diminuir custo, então vamos apagar a luz quando sair. Tem várias coisas que podem ser feitas, material de limpeza, várias economias que podem ser feitas, né? Mas sem avisar nada, é uma total, na minha opinião, uma total falta de respeito com uma categoria que deveria ser a categoria mais respeitada, que é a categoria dos professores. Então, total falta de respeito da administração pública municipal, da própria secretária de Educação, que eu não lembro se conheço pessoalmente, mas ela tem que entender que ela é secretária, mas ela é professora, não é? Ela é professora, é isso? Ela é professora, ela não pode esquecer isso, né? Ela não pode esquecer isso. E pedir a união de todos, até os que não foram atingidos também, porque vai terminar caído nas suas costas mais para frente, né?
Então, se vocês não se unirem agora, a classe toda, os professores, é preciso que o Sintel bote a cara também. O Sintel está aqui para quê? Não é para proteger os professores, para defender os professores. Eu queria ouvir a posição também do Sintel. Está aberto também aqui o espaço, se a presidente do Sintel quiser vir para cá também fazer um debate, ou conversar, ou dar uma entrevista. O que é que o Sintel está fazendo pela categoria, ou o Sintel defende só algumas pessoas da categoria e outras não? Então era importante também a gente saber disso. Bom, o nosso tempo é curto, mas eu quero agradecer de coração e deixar para cada um poder dar aí a sua mensagem final, né? Quero agradecer a presença de todos, a professora Quitéria Julião, agradecer a presença da professora Rosilene Dalino, do professor Carlos Alberto, né? E colocar, professora Quitéria, quer concluir aqui a nossa participação, contem com o programa Tribuna Livre para qualquer divulgação que for necessário. Muito obrigada, Álvaro. Assim, em nome de todos, eu quero agradecer o seu apoio, o seu empenho, né, pela causa, por nós educadores, uma classe que vem sendo tão fragilizada, tão atacada, né, atualmente nesse país, e a gente poder contar com uma pessoa como você, para a gente é de grande valia. E eu queria só ressaltar, assim, se você me permite, a questão do cuidado com o ser humano, com o outro, que não foi tido nesse momento, porque com o corte de metade de um salário, de uma renda que a gente já vem há quase 20 anos, isso afeta demais a família. Nós temos faculdade de filhos que a gente paga, nós temos plano de saúde que a gente paga, nós temos medicação controlada que a gente tem que comprar todo mês, né? Eu, em particular, né, eu sofro de enfermidade crônica, que é o diabetes, eu tenho que comprar medicação todo mês, então nada disso foi levado em consideração. Nada disso. Final de unidade, de bimestre, os alunos, você arranca o professor de também. Sala de aula, muda assim bruscamente. Hoje eu estou com a minha professora, amanhã eu já não sei mais quem é. Enfim, eu ainda tive o cuidado, porque era para mim sair imediatamente, né, da minha jornada, mas eu ainda, como era final de bimestre, eu ainda tive o cuidado de fazer as provas dos alunos para não deixar eles assim, enfim. O cuidado com o processo ensino-aprendizagem também que se tem que ter. Então, assim, mais uma vez eu peço a sensibilidade das autoridades, a sensibilidade da sociedade e a sensibilidade também do gestor do município. Porque a educação a gente tem que priorizar e colocá-la em primeiro lugar. Então, que ele seja sensível a essa causa. Ok. Professor Carlos Alberto, também gostaria que o senhor fizesse as considerações aí finais. Eu agradeço, junto na fala da Quitéria, agradeço a oportunidade que nos foi dada. E gostaria de mandar um abraço, né, para os meus alunos, né, porque é por eles a formação que a minha mãe ela me deu, a educação elementar dela, ela é verificada a cada dia, a qual eu venho de Recife para cá, para aprender mais junto com vocês. Então, nós agradecemos, nós agradecemos tudo o que você tem feito por nós, e que outros professores venham se juntar à nossa causa, porque futuramente pode ser que seja você. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. Se não houver a união, se não houver um embate a isso que está acontecendo com vocês, isso vai crescer e vai poder acontecer aí com outros também, que hoje talvez estejam se acovardando um pouco, né? E a gente sabe que não é fácil também, não, porque a perseguição é grande e a gente sabe que não é fácil. A gente tira aí pela greve que foi feita dos jornalistas, né? E alguns não voltaram ainda perseguidos. Conseguiu, o pessoal está ganhando bem, mas outros não botam a cara, não tem a coragem, né, de botar a cara. E não pode uma parte só pagar, se for ser em benefício de todos. A professora Rosilene também dá a oportunidade dela poder fazer a conclusão dela nessa participação hoje. Eu quero agradecer, né, a você, Álvaro, por nos ceder esse espaço para que a gente possa se expressar, né, agradecer aos meus colegas, a Quitéria, ao Carlos, agradecer também ao vereador e ao Cícero, que também veio nos acompanhando, e dizer assim, né, o quanto é triste o profissional, depois de 30 anos de serviço, como eu tenho prestado ao município, ele se encontrar nesta posição, né, nesta posição de
de perseguição, nessa posição de tristeza. Então, a gente acaba adoecendo, a gente acaba ficando com o nosso psicológico abalado. Então, eu quero também enfatizar as palavras da professora Quitéria, pedindo uma sensibilização das pessoas, dos nossos colegas também de trabalho, né, das autoridades, da Câmara de Vereadores. Nós não podemos estar sós. Né? A gente quer que as outras pessoas Pais se e juntem. aluno, a sociedade, de um modo geral, se pronunciar e não deixar que isso aconteça. E também, assim, que os professores, a nossa categoria, eles não esqueçam, nós somos formadores de opiniões. A gente não pode viver amedrontado, amordaçado. A gente não pode deixar calar a nossa voz. A nossa voz tem que estar ativa. A nossa Muito voz bem. tem que estar presente na sociedade. Muito bem, obrigado. Olha, eu quero agradecer a presença da professora Quitéria Julião, que esteve com a gente, da professora Rosilene Idalino, do professor Carlos Alberto, e, mais uma vez, colocar o programa Tribuna Livre, de um modo geral, né? Como eu já disse, está aberto aqui o espaço para a secretária de Educação ou para a secretaria, né? Que se não for a secretária, pode ser qualquer uma pessoa que seja indicada, que queira vir aqui no programa Tribuna Livre. Está aberto também para o Poder Executivo Municipal, se quiser o prefeito vir aqui no programa falar sobre este assunto, o espaço também está em aberto, tá certo? Então, que a gente possa se unir, a sociedade de um modo geral, os pais dos alunos, os alunos que estão sendo sacrificados e serão sacrificados também. Que possamos todos estar juntos, né, com esse objetivo de não haver perseguição, de não querer calar a voz dos professores, né? Que a gente viu aqui o que a professora Quitéria fez. Ela foi concluir, mesmo já tendo sido afastada, mas ela é educadora de coração, não é educadora só por causa de salário. Mas que as pessoas precisam ter a condição de se manter, de manter sua família com dignidade, e é isso que eles faziam. Então, obrigado aí a presença de todos vocês aqui.